A Instrução Normativa 2019-2024 trouxe uma alteração que o pessoal já está falando por aí a respeito dos cartões de crédito e movimentação do Pix, que nós vamos estar dando os valores nesse vídeo, mas vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso, que a própria Receita Federal vai receber agora semestralmente essas informações das instituições financeiras e tudo mais. Mas antes de continuar, eu gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo e aquele lembrete rápido para quem tem gato e tem cachorro, precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. Olha, essa informação ela é feita através de uma declaração chamada e-financeira e já existe, as instituições financeiras elas já fazem isso de maneira semestral. O fato é que agora recebeu uma mudança através dessa Instrução Normativa 2219 de 2024, no sentido de aumentar ou modificar para incluir algumas situações que vão pegar a grande maioria da população, das pequenas empresas, não, das pequenas pessoas jurídicas, de forma geral, e nós vamos estar falando aqui. Lá no seu artigo 9º, ela fala sobre quais são as pessoas jurídicas que estão obrigadas. Então, necessariamente, a gente não tem como alongar aqui todas as instituições. Se você quiser ver detalhadamente, mas de uma forma geral, instituições financeiras que guardam poupança, fundo de investimento e tudo mais. Então, todas essas meios de pagamento, todas essas instituições que mexem com movimentações financeiras de todos os tipos, elas estão dentro dessa situação que vão poder agora, estão sendo obrigadas agora a mandar essas informações. E qual é essas operações? As operações são movimentos de transferência, seja de poupança, de meios de pagamento, de fundo de investimento, de crédito, etc. Então, está tudo elencado lá no artigo 10º, né, que você pode detalhar as operações de forma ampla e geral para você entender o que realmente está sendo analisado, está sendo informado e tudo mais. E já no artigo 5º é que vem a grande novidade que estipula os valores, né, que são os valores que todo mundo aí está preocupado, que são acima de 5 mil, superior a 5 mil por mês, no caso das pessoas físicas, e acima de 15 mil reais, superior a 15 mil reais para as pessoas jurídicas. No caso é movimentação ou saldo, que é uma das coisas que a gente não vê as pessoas falando. Então a pessoa pensa, se eu fiz uma movimentação, mas se você tem saldo em qualquer dessas operações, e claro que no caso de Pix, cartão de crédito vai ser movimentação, mas nas outras operações também nós vamos ter um impacto com relação à questão do saldo também. Mas é só esse detalhezinho que eu tenho visto as pessoas falar por aí, mas tem umas cascas de banana também que está estipulado lá na Instrução Normativa, que é muito interessante para que as pessoas entendam. O que vai acontecer é que se em algum mês você alterar ou atingir esse valor, desde que seja aglutinado todas as operações da mesma espécie, então se você tem várias situações na mesma instituição, do mesmo banco, ou do mesmo fundo de pagamento, de gerenciamento de pagamento, etc. Então, todas as operações da mesma instituição vão ser agregadas. Isso quer dizer que se você tiver feito operação em duas agências da mesma instituição, elas vão ser somadas. Então, daí você tem que se preocupar com o montante, que isso vai ser globalizado. Começa a ser informado, veja bem, começa a ser informado, neste caso também, todo o período, quando você vai e você estoura, vamos dizer assim, um mês, para você entender. Se essa operação, ele não vai informar só aquele mês. A partir daquela operação, ele tem que informar todos os meses. E esses meses que são informados é a partir daquela operação. Então, não é uma situação em que você olha só para o mês, que ela vai lá, mas se durante o mês, durante o ano, em algum mês você efetivamente ultrapassou esses limites, tanto seja pessoa jurídica como pessoa física, a instituição financeira, a instituição lá elencada no artigo 9, o que elas têm que fazer? Elas têm que informar o período todo. Então você já sabe que é muito difícil que você tenha uma operação que vai acontecer somente a informação de um mês ou de outro e que isso efetivamente vai ser dessa forma, não. Se passar em algum mês, você vai ter registrado, igual algumas declarações, as informações do ano todo. Mas esse é um problema? Talvez, porque a quantidade e os valores que eram estipulados para
para essas informações eram efetivamente maiores, né? Agora baixou um pouco, e baixou de uma maneira que R$ 5.000 para uma movimentação de uma pessoa física é um valor muito pequeno, para 15 mil para uma pessoa jurídica é um valor muito pequeno ainda. E o impacto disso vai diretamente na declaração de imposto de renda, e vamos falar aqui especificamente na declaração de imposto de renda pessoa física. Então, o controle, ele passa a ser a partir do ano de 2025, então o impacto na declaração que você vai informar vai ser no ano de 2026, então no ano que vem, porque as operações começam a ser enviadas a partir do ano de 2025. Todavia, algumas operações têm que ser feitas, mesmo que declaradas em 2026, elas têm que ser prestadas principalmente no que tange a questão do imposto dentro do ano. Então, naturalmente, quando tiver algumas operações dessas, se você pensa que você não vai levar isso para a declaração, você vai ter um confronto lá com as informações que estão na Receita, relativamente a essas movimentações que não passavam por esse radar, e se você não fizer o pagamento e não informar, consequentemente, no confronto, isso vai gerar um problema já nesse ano, né? Porque tem muita situação que você tem que pagar o imposto, passou daquele valor, é considerado renda, você vai ter que pagar, né, no carnê-leão e tudo mais. Se você deixar para pagar em 2026, se isso aparecer, depois vai ter juros e vai ter correção. Na verdade, o governo quis incluir essa situação nesse nível de controle, para quê? Para melhorar a arrecadação, uma vez que eles pegam a parte daqueles valores que não estava sendo monitorado, que as pessoas poderiam, né, inclusive não incluí-lo eles nas declarações, que é o que acontece, e isso que nós estamos vendo. Agora, se você não incluir, o governo vai saber a movimentação abaixo desses valores, ou acima, ou perto desses valores, porque em algum mês você vai tropeçar, porque se você vê uma família média no Brasil de classe média, já gasta perto disso aí, se você botar aluguel e as obrigações normais do dia a dia e alimentação, vai passar disso. Então, possivelmente, isso vai trazer um aperto para a população, porque ela vai ter que recolher uma quantidade de imposto maior, seja agora no decorrer do ano por conta de algumas situações, seja ela na declaração de ajuste do ano que vem. Então fica de olho, um grande abraço e até o próximo vídeo.